Cerveja, uma dádiva dos deuses. Eu sou Daniel Becker e no vídeo de hoje vamos falar sobre copos de cerveja. E por que vamos falar sobre copos de cerveja hoje? Além de ser um tema amplo, existem vários tipos de copos de cerveja. Para cada tipo de cerveja um copo específico. Também é um assunto um pouco polêmico. Eu vou dizer daqui a pouco por que é um assunto polêmico, a gente vai chegar nesse ponto, mas vamos começar um pouco ali do princípio. Final do século XVIII, começo do século XIX, foi até esse momento o que era mais comum de se utilizar. Para beber cerveja era este tipo de caneca de cerveja, chamada de Stein em alemão, né? Ou Krug, Stein, porque ela era feita de cerâmica. Então, basicamente, se bebia cerveja nesse tipo de caneca. Essa aqui deve ter em torno de 1,5 litro para 2 litros, não me recordo agora. É uma caneca robusta, uma caneca cheia, ela fica mais pesada ainda. E é o tipo tradicional de se beber cerveja até o início do século XIX, né? Inclusive, até mais para frente, até na Alemanha, principalmente até os anos 70. Inclusive, até hoje eu posso dizer isso, porque existem alguns bares na Alemanha especializados em cerveja, os Brauhaus, que tem lá uma espécie de armário nas paredes e ali tem os usuários das canecas, eles deixam suas canecas lá guardadinhas com cadeado e cada um tem uma sua caneca lá, é como se fosse um clube da caneca, né? Então cada um tem lá uma caneca guardadinha. Até hoje ela é muito utilizada, mas ela foi majoritariamente utilizada até o início aí do século XIX. Eu tenho essa daqui também, que é mais moderna, ela é recente, eu ganhei de um amigo, e aqui está escrito Reinheitsgebot, que é a lei de pureza da cerveja alemã, e aqui tem esse interessante desenho, porque aqui H2O mais malte de cevada mais lúpulo igual a cerveja. Olha só que interessante, eu gosto bastante dessa caneca. E essas eram as canecas tradicionais para se beber cerveja, né? E o que acontece? Com o advento do vidro e com o advento da cerveja Pilsen, que tem esse combo, o advento da cerveja Pilsen e o advento da indústria de vidro ter se desenvolvido de uma maneira mais ampla, vão começar a surgir as Stein de vidro, que é chamada de Seidel, porque ela é feita de vidro, tá? Então essa é a diferença. Seidel, porque é essa caneca Krug, feita de vidro, e a outra caneca de cerâmica chamada de Stein, ok? Essa daqui também pode ser chamada, se você for na Alemanha e pedir uma Maß, eles vão te dar essa caneca aqui de 1 litro, cheia de cerveja, porque Maß é uma medida como se fosse 1 litro, como se nós temos as medidas de peso, nós temos as medidas de líquidos, ml, etc. Então, essa aqui é uma Maß. Na Alemanha você pede uma Maß, vem uma cerveja de 1 litro dessa daqui. Eu tenho aqui também uma meia caneca, tem meio litro aqui, acho que não vai dar pra ver, mas aqui está marcado meio litro. Na outra marca ali, 1 litro. Essas canecas também têm uma característica muito interessante, porque elas têm essas bolotas desenhadas aqui. Isso aqui é chamado de Gimlet, e o Gimlet surgiu em 1948, e é uma característica assim do estilo dessa caneca, tá? Muitas utilizam, tem umas que são toda lisa também, mas muitas utilizam essas bolotas aí chamadas de Gimlet. Então esse é um panorama das canecas de cerveja, tá? Vocês estão vendo aqui, certamente a caneca Stanley. Daqui a pouco eu vou falar da caneca Stanley. Hoje em dia ela tem, assim como a caneca de cerâmica, né? Ela tem uma questão e você não consegue ver o líquido, você não consegue ver a coloração da cerveja. E aí, quando eu falei da questão do advento da cerveja Pilsen, nós temos a combinação com a caneca de cerâmica. Por quê? Antes eu não consigo ver o líquido, eu vou tomar a cerveja, não me importa a coloração do líquido. Então a cerveja muitas vezes ela era turva, isso não é uma qualidade ruim para a cerveja, tá? Tem cervejas turvas que são fantásticas, às vezes ela precisa ser
turva mesmo, é uma característica do tipo da cerveja, tá? Não tem nenhum problema. Mas as Pilsens, elas são cervejas muito límpidas, claras, cristalinas. Essa é uma das características da cerveja Pilsen, esse brilho que ela tem, nessa cristalinidade. E a cristalinidade vai combinar muito bem com o vidro, porque aí você vai poder ver aqui a caneca, a cerveja através da caneca, né? Coisa que com a porcelana não dá pra ver. E com a caneca Stanley também não dá pra ver. Tá? Daqui a pouco a gente vai falar mais dessa caneca aqui. Agora eu anotei aqui para não me perder, porque é muito copo. Vocês não têm ideia de quantos copos tem aqui espalhados. São muitos. Então eu anotei aqui uma ordem para eu poder ir falando dos copos. Então a gente vai começar com o copo tradicional. Esse daqui todo mundo já bebeu nesse copo. Esse copo aqui. Tá? Todo mundo já bebeu cerveja nesse copo. Quem não bebe cerveja certamente já tomou café, refrigerante, suco ou água nesse copo aqui, que é o chamado copo americano, que deveria ser chamado de copo brasileiro, porque este copito aqui é o mais usado no Brasil. Sem dúvidas nenhuma, é o copo mais vendido, é o copo mais quebrado também, obviamente, e o copo mais utilizado no Brasil. Todo lugar você vai encontrar esse copo aqui, tá? Esse copo é unanimidade. E esse copo tem uma vantagem para você beber cerveja, porque se você vai lá num bar com seus amigos ali, ele é um copo de 250 ml aproximadamente, então você vai beber a cerveja, ela não vai perder temperatura, né? Você vai tomar a cerveja ainda geladinha ali da garrafa, sem problemas de perda de temperatura. Então é um copo que você bebe rápido, digamos assim, a cerveja não fica muito tempo parada aqui dentro, ele tem essa característica, porque nós vivemos num país quente, né? Então a cerveja tende a perder temperatura muito rápido. Este copo aqui, ele foi inspirado num outro copo chamado Tumbler, que é este copo aqui, tá? Aqui é um copo da Hoegaarden, como vocês podem ver, é o tradicional Tumbler. A Hoegaarden é uma cerveja belga. Eles têm como característica servir neste copo aqui. Esse que eu tenho aqui, esse modelo que eu tenho aqui, é de 250 ml. Não sei se dá para ver aqui. Ele é de 25 cl, ou seja, 250 ml, tá? Lá na Bélgica eles servem um copo de meio litro, um desse aqui de meio litro, que é o Tumbler. Nós também temos, assim, nessa linha de Tumbler, o copo americano, que é uma variação do Tumbler, nós temos outros copos aqui, deixa eu pegar aqui, nós temos a caldeireta. Esse aqui é uma da Budweiser, tá? A caldeireta, que também é chamado de shaker. Por que shaker? Porque ele pode ser usado na coqueteleira Boston. Você tem a coqueteleira Boston, para quem é da área da coquetelaria, né? Tem a coqueteleira Boston, que são duas peças, geralmente de metal, mas tem algumas que vêm com uma parte dessa de vidro. Você encaixar um vidro mais robusto, é vidro mesmo, tá? Não é cristal. Ele é um vidro mais robusto, ele serve para fazer aí os shakers, né? Fazer os coquetéis, e também pode ser bebido cerveja no tumbler. E aqui no Brasil ele é chamado de caldeireta, tá? Desculpa, esse aqui é o shaker, não é o tumbler. Tumbler é o da Hoegaarden. Esse aqui é o shaker, que no Brasil é chamado de caldeireta. A Colorado, se eu não me engano, a Colorado usa uma caldeireta um pouquinho menor, aquele do ursinho lá, é uma caldeireta um pouco menor, ok? Qual é o próximo aqui? O famoso pint, né? Aqui nós temos um pint da Guinness, né? Famosa cerveja irlandesa, stout. O pint nasce como uma medida, da mesma forma que a mass é 1 litro, o pint era uma medida. Só que existiam dois tipos de pint, o pint inglês e o pint estadunidense. Eles tinham medidas diferentes porque os Estados Unidos têm lá suas medidas específicas, né? Tanto é que eles usam milhas, não quilômetros, etc. Muitas pessoas já sabem disso, né? Então vai complementar essa informação. Então, adotou-se num determinado momento, convencionou-se a dizer pint para uma única medida. Então agora nós temos o pint unificado. Então quando você pede um pint, você está pedindo um copo desse daqui de cerveja, desse estilo, e ele vem com 454 ml de cerveja. Tá? Esse é o clássico pint que ficou agora
convencional dizer dessa maneira. 454 ml é um pint, tá bom? Guinness, cerveja irlandesa fantástica, uma stout de entrada. É uma stout assim simples, mas é uma stout fantástica, tá bom? Vamos lá, o próximo, vou colocar esse copo aqui. Eu tenho também aqui um Williebeck, também chamado de meio pint em alguns lugares, mas esse aqui é um da Carlsberg, que é uma cerveja dinamarquesa. Na verdade, eu falei Williebeck, mas em alemão Williebecher, que é um copo inclusive criado na Alemanha, criado na Bavária. Esse aqui tem 250 ml, aqui dá pra ver, 250 ml, tá? É um copo que, da mesma forma que o copo americano aqui no Brasil, é um copo que a cerveja acaba não tendo uma perda de temperatura, você vai bebendo ali a quantidade legal de cerveja, sem que ela tenha a perda de temperatura, você pode apreciar a sua cerveja numa temperatura mais apropriada, tá? Deixa eu ver o próximo aqui. Sim, outro copo alemão, tá? Stang. Esse copo aqui. Essa aqui é uma cervejaria Früh. É uma cervejaria de Colônia. É uma cervejaria fantástica. Eles fazem um único estilo de cerveja, que é o Kölsch, que se traduzir em português, Colônia, seria o estilo colonial da cidade de Colônia. Então é o coloniano, digamos assim, né? O gentil lá de Colônia. Essa cerveja Früh, a Kölsch, usa um copo de 200 ml. Todos os copos são assim, não tem copo maior, não tem copo menor. Esse é o único copo, tá? Eu já estive lá nessa cervejaria e é somente esse copo aqui que eles servem a cerveja. É clássico dessa região, somente essa cerveja Kölsch e a Altbier, que é uma cerveja de Dortmund, usa o copo desse estilo, só que ele é um pouquinho mais largo, tá? Ele é comprido um pouquinho mais largo, esse aqui é bem fininho. Nos Estados Unidos esse copo é chamado de Collins, por conta de um drink chamado Collins, criado por um bartender chamado Collins. E o drink Collins vem num copo desse estilo assim, tá? Desse estilo. E esse bartender aí que criou um drink para o verão. Bom, então nos Estados Unidos esse copo tem um outro nome, mas é o Stang alemão. Esse copo aqui para beber cerveja Kölsch é fantástico, tá? Vamos para o próximo aqui, eu anotei a ordem. Aqui, isso aqui é interessantíssimo. Este copo aqui, que todo mundo, ou quase todo mundo conhece também, é um copo super usado nos bares, nos restaurantes do Brasil, é chamado aqui no Brasil de tulipa. Exatamente, é chamado de tulipa. Mas esse copo não é a tulipa, tá? A gente vai falar desse copo daqui a pouco. Eu vou mostrar para vocês a verdadeira tulipa, se eu achar aqui. A verdadeira tulipa, o formato de um copo tulipa, que é chamado de tulip, em homenagem à flor tulipa, né? Ele tem esse aqui é o da Tempelier, é uma cerveja belga, é um copo lindíssimo, tem desenho aqui dos Cavaleiros Templários, tem o símbolo atrás aqui dos Cavaleiros Templários, não sei se dá pra ver, e olhando dentro, talvez não vai dar pra ver na câmera, mas olhando dentro tem uma cruz de Malta no fundo, gravada no fundo, talvez na câmera não dê pra ver, tá? Mas ela tem uma cruz de Malta ali, fantástica. Esse copo é lindo. E esse copo é a verdadeira tulipa. O formato dele, quando a gente coloca a cerveja no copo, ele tem essa ondulação e tem uma saída para fora. Essa saída para fora, essa curva, é o que caracteriza ele como sendo um tulipa, né? Então, esse é a verdadeira tulipa, não este daqui, tá? Este daqui tem outro nome, a gente vai falar dele daqui a pouco. No Brasil, convencionou-se a chamar tulipinha de cerveja ou a tulipa de cerveja, tá bom? Mas a tulipa é este aqui, fantástico, por sinal. Essa cerveja é uma cerveja... Eu vou falar dessa cerveja quando a gente for fazer um review dessa cerveja. Eu tenho aqui para fazer um review. É uma cerveja um pouco seca. Não é para dias muito quentes. Uma primavera, talvez. Caia bem falar em breve sobre ela. Vamos para o próximo aqui. Deixa eu ver aqui. Agora sim. Este copo aqui, que é o copo de cerveja Lager. É o copo Pilsen, copo Lager, tá? Ele é baseado, tem a ideia de design baseado nos copos de cerveja de trigo, que eu vou mostrar aqui já, daqui a pouco a gente vai falar dele, mas eu vou mostrar. Este copo aqui, tá? Esse aqui, no caso, é da Paulaner. É uma edição especial da Copa do Mundo 2014, lançada aqui no Brasil.
no mercado brasileiro. Esse copo vinha junto com uma cerveja, duas cervejas na realidade, duas garrafas de Paulaner, e vinha o copo. Ele tem aqui atrás meio litro, não sei se dá pra ver aqui, mas está marcando aqui meio litro, ok? E o copo Pilsen é baseado naquele copo de trigo. Aquele copo de trigo é um copo mais antigo, historicamente mais antigo, e aqui no Brasil nós temos a tulipinha. Isso sim é um copo para cerveja Pilsen, né? Cerveja Lager, cerveja clara, cristalina. A cerveja que nós temos mais abundante no Brasil, você usa esse copo aqui. Eu tenho uma versão desse, essa daqui, é um pouco maior, tá? Esse copo aqui tem aproximadamente 200 ml, se eu não me engano, e eu tenho essa Beck's, esse da Beck's, alemão, muito bonito por sinal, tem aqui o embleminha da Beck's atrás aqui, 300 ml, ele é maior, 300 ml, é um copo perfeito, e esse aqui é um material mais, esse aqui é vidro, tá? Esse aqui é um cristal. Eles são feitos propriamente para você beber uma cerveja Pilsen, uma cerveja mais tranquilinha de ser bebida, essa cerveja mais do dia a dia, tá? Deixa eu ver qual é o próximo. Ah, sim, exatamente. Agora o copo Weiss. Inclusive ele tem um chacoalho aqui, ó, né? Em verde e amarelo, porque era para a Copa do Mundo. E comercial para o Brasil. Então, por isso, como eu comprei no Brasil, ele tem esse ponto comercial para o Brasil. Este copo aqui é um copo para cerveja de trigo e ele tem meio litro justamente para que se coloque a garrafa total aqui dentro, toda a garrafa de uma única vez. Porque a cerveja de trigo tem uma característica, e quando eu for fazer um vídeo sobre cervejas de trigo, eu vou explicar essas características com mais detalhes. No fundo tem levedura lá, né, que foi da refermentação, porque a cerveja de trigo, a tradicional cerveja de trigo bávara, ela é refermentada na garrafa, então ela passa pelo processo de fermentação no fermentador e depois tem uma segunda fermentação dentro da garrafa. E essa segunda fermentação gera resíduos das leveduras que vão para o fundo. Isso faz parte da cerveja. Você bebe isso junto com a cerveja. Então você precisa colocar ele dentro do copo de maneira inteira, tá? Tem um método específico para se colocar. A gente vai ver isso mais para frente no vídeo sobre cervejas de trigo. Agora nós temos aqui a Pokal. Aqui está a Pokal. Tem aqui então uma Pokal, que é uma taça. Pokal do alemão significa taça, tá? Essa aqui é uma taça, uma Pokal. Esse é da St. Gallen, é uma cerveja brasileira, de Petrópolis, se eu não me engano. Se eu tiver errado, podem me corrigir aí nos comentários. Ela tem 300 ml. Essa taça está marcada aqui, não sei se dá pra ver. Está marcada aqui, ó, Red Ale. Ela recomenda-se tomar Red Ale da própria St. Gallen. Mas essa é uma cerveja, uma taça que você pode tomar tranquilamente, uma cerveja Pilsen, uma cerveja Lager. Essa aqui, para mim, é a taça mais versátil que existe. Você pode tomar absolutamente qualquer cerveja nessa taça que você vai se dar bem. Se você tiver só essa taça para tomar cerveja e você quiser tirar as notas e o sabor mais apurado da cerveja, essa taça aqui, a Pokal, ela é perfeita, tá? Você vai conseguir aí tirar todas as nuances dessa taça, ok? Nós temos também a Goblet aqui. A Goblet, essa aqui também é de uma cervejaria brasileira, da Eisenbahn. Essa aqui foi uma edição especial que a Eisenbahn fez. Quando a Eisenbahn lançava cervejas especiais, essa aqui é uma Weihnachtsale, que é uma cerveja de Natal. Ela era feita para o Natal. Quando a Eisenbahn fazia várias cervejas, aqui atrás tem aqui, ó, 300 ml, tá? Essa cálice pode ter vários formatos, o cálice, a Goblet, pode ter vários formatos. No caso específico, porque ela é uma taça muito mais trabalhada do que as outras taças. Geralmente, as cervejarias na Bélgica utilizam muito esse tipo de taça e eles têm desenhos característicos próprios que os belgas já sabem que, de acordo com aquele desenho, qual cerveja que é servida naquela taça, né? Já a marca mesmo da cerveja. Por exemplo, se nós pegarmos aí uma Duvel, ela tem uma característica específica, a Chimay tem uma outra característica específica por conta do formato do design. Essa aqui é um modelo de cálice de Goblet, né? É muito bonita, por sinal, quando aqui ela tem
detalhe do Papai Noelzinho aqui em cima, não sei se dá pra ver, mas tem um Papai Noel aqui no trenó, né? Era uma linha específica, a linha seleção que a Eisenbahn tinha. Hoje a Eisenbahn tem acho que só 4 cervejas, eles descontinuaram diversas cervejas depois que a Eisenbahn foi adquirida pela Heineken, né? Nós temos também uma variação da Globet, que é a Bolek, que é essa daqui. Essa aqui no caso é uma da Leffe, ou Leffe, não sei a pronúncia correta. Essa taça ela tem uma medida diferente aqui em cima, ó, 33 cl, significa 330 ml, tá? Então ela serve 330 ml. Aqui tem o nome em cima da cervejaria, né, e o nome da cerveja, Leffe. Esse tipo de taça ela foi criada, ela surgiu na Antuérpia. Antuérpia é uma região belga e ela é totalmente difundida na Antuérpia. Ela é recente em comparação com as Globet. E ali são 3 cervejarias que utilizam essa taça. A Leffe, as outras vezes eu não me lembro o nome agora, mas eu vou colocar escrito aqui, tá? Acho que é a Cantillon, se eu não me engano. Acho. Mas de qualquer forma eu vou colocar o nome, é muita informação, eu não vou lembrar de tudo, não é mesmo? Agora nós temos uma outra taça. Essa aqui é fantástica, que é uma taça trapista, tá? Algumas Globet, alguns cálices, servem cerveja trapista nelas. Mas a La Trappe lançou uma taça específica para a cerveja trapista que ela produz. Essa taça da La Trappe é uma cerveja holandesa, é uma cerveja feita em abadia, em monastério, tá? É trapista. Eu vou falar, vai ter um vídeo sobre isso, tá? Eu vou falar mais pra frente no vídeo sobre isso. E essa taça aqui tem a gravação fantástica no pé também, é uma taça muito linda. Ela é inspirada nas taças tradicionais de champanhe, não é a taça dessa taça aqui, ó, tá? Não é dessa flute, que chama flute. Eu vou falar da flute daqui a pouquinho. Não é flute. A taça tradicional de champanhe, ela tem este formato aqui, bom? Por que ela tem este formato, a taça tradicional de champanhe? Por conta das percepções aromáticas. Quando você coloca o champanhe numa taça mais fechada, igual é a flute, você vai concentrar mais os aromas, né? A percepção de borbulhas, né? Essa percepção vai ficar mais evidente e vai concentrar mais os aromas. Numa taça dessa aqui não concentra aroma nenhum. Então uma cerveja, para ser servida numa taça dessa, tem que ser uma excelente cerveja. Não é mesmo? Para você poder sentir todos os aromas. E La Trappe só faz cervejas fantásticas. Eu já tomei algumas, não tomei todas. Já tomei algumas La Trappe e são incríveis, são sensacionais. Cervejas altamente aromáticas, cervejas frutadas. Numa taça dessa daqui ficam perfeitas, não precisa de uma taça mais fechada, tá? Deixa eu ver. Nós também temos a Snifter. A Snifter, que é esse aqui é um modelo de Snifter. Essa aqui é a Weihenstephaner Vitus, a cerveja Vitus, que é da Weihenstephaner. É uma cerveja de trigo bock, é uma cerveja mais forte, mais encorpada. Então ela é ideal para servir neste tipo de copo, nesse tipo de taça, porque ela é mais aberta no meio, como se fosse um copo de conhaque. Ela é mais aberta no meio e levemente fechada em cima. Você ali sente bastante os aromas eles ficam aqui por muito mais tempo, né? E cerveja de trigo bock é extremamente aromática, você vai sentir esses aromas ali por muito mais tempo. Essa cerveja Weihenstephaner Vitus eu indico também, se vocês encontrarem. Tá difícil de achar, faz tempo que eu não vejo. Se encontrarem, comprem, tomem. É uma cerveja fantástica. Tá? Vou falar sobre ela quando eu encontrar, vou ter um review aqui, que é uma das cervejas que eu mais gosto. E aqui por último eu deixei a Flute, que é exatamente o que eu já tinha falado da taça de champanhe. Essa aqui, não sei se vai dar pra ver, aqui ó, tá escrito ó, Lust Eisenbahn, que é uma cerveja que a Eisenbahn fez. Cerveja sim, que a Eisenbahn fez. Chamada Lust, não existe mais, ela foi descontinuada há muito tempo. Eu tive o prazer de tomar essa cerveja fantástica. E ela era fabricada no método Champenois, o método de champanhe, que eu vou falar sobre isso num vídeo mais pra frente, como que é esse método, como que são fabricadas e o que é uma cerveja Champenois.
E ela vinha junto com essa taça, para você apreciar junto na taça, apesar que se fosse numa taça dessa aqui, ia ser muito melhor. Mas foi uma cerveja que eu tenho assim na memória, foi uma cerveja muito boa, que eu tomei nessa taça aqui, é de cristal, barulhinho, na taça Eisenbahn Lust, tá? Bom, isso são as taças de cerveja. Agora tem outros pontos, eu sei que o vídeo está um pouco mais longo, mas vai ser legal. Se você quiser beber uma cerveja, o copo vai influenciar? Sim e não, tá? Por quê? Você pode colocar uma cerveja Pilsen, vamos usar o caso de uma cerveja brasileira de grande produção, uma cerveja de massa, pode ser a cerveja que você gosta aí, a Brahma, a Skol, qualquer uma, a Itaipava, qualquer uma dessas cervejas. Você pode colocar essa cerveja num copo de plástico de festa e beber. Eu não recomendo que você coloque num copo de plástico de festa, porque aquele copo é horrível. É melhor beber na garrafa ou na lata, tá? Mas você pode fazer isso. Se você for colocar num copo de plástico, então eu recomendo que vocês coloquem num copo de plástico que seja transparente, um copo de plástico mais... Existem alguns assim, né? Mais transparente, um pouquinho mais robusto, tá? Inclusive esse copo ele já foi usado, ou ainda é usado, no campeonato de cerveja, no Beer Cup, né? Que é um campeonato de cerveja que eu já falei num vídeo passado aqui. E eu vou colocar aqui uma imagem, o World Beer Cup é o nome. Eu vou colocar aqui a imagem lá de uma foto deles degustando a cerveja nesse copinho, tá? Então assim, pode ser feito, bom, em alguns casos, tá? Porém, o copo para degustar cerveja, para você poder tirar as características da cerveja, é a taça ISO. Eu tenho essa taça ISO aqui, eu ganhei essa daqui, né? Tá escrito aqui, ó, lecionar. Para quem não sabe, eu sou professor de história, né? Então eu ganhei essa taça. A taça ISO é uma taça mais ou menos parecida com essa. Essa é um tipo de taça ISO. É porque a maioria é um pouquinho menor, com a haste mais alongada. Parecida um pouco com essa taça aqui, que ela é menor, tem a haste mais alongada. Essa taça aqui é uma taça para degustar cachaça. Eu uso para degustar cachaças e whiskies também. Eu gosto dessa taça, acho que combina bem para degustar whiskies. Veja a diferença de tamanho, né? Então a taça ISO é parecida com essa é um tipo de taça ISO, só que ela tem a haste maior e é um pouco menor essa parte onde nós colocamos o líquido dentro. Mas essa que serve também, bom? Só que se você não tiver taça ISO, você não tem nenhum tipo de copo de cerveja na sua casa, você vai beber no copo que você tem. Porém, se você conseguir obter uma Pokal, você vai poder beber qualquer tipo de cerveja numa Pokal, tá bom? Isso eu recomendo para vocês fazerem. Arrumem uma Pokal para degustar a cerveja. Se você quer degustar uma cerveja diferente, tá? Agora, se você vai beber uma cerveja normal do seu dia a dia, não tem necessidade. Você pode beber até no gargalo mesmo, não tem problema. Como eu falei lá no começo do vídeo, antes dessa parte, antes de falar da polêmica, eu vou falar dessa caneca aqui, ó. A caneca do jantar medieval da Ordo Draconis Belli. A caneca do jantar medieval da Ordo Draconis Belli, deixa eu ver se tá aparecendo aqui, tá aparecendo. A gente usa lá essa caneca de plástico, tá? Uma caneca robusta, ela tem em torno de 300 ml. É uma quantidade legal para você beber, porque você vai estar repondo sempre. Você vai beber, você não vai demorar tanto para beber, ela não vai ficar quente, não vai perder temperatura. Então é uma quantidade legal para você ficar segurando ela na mão, ok? Eu gosto dessa caneca e recomendo para quem nunca foi no jantar medieval da Ordo Draconis Belli, vá ao jantar medieval da Ordo Draconis Belli, é fantástico. Inclusive é open bar de cerveja, você vai ter cerveja à vontade. E olha, é uma cerveja de qualidade que tem lá, tá? E você vai me encontrar lá se você estiver lá, porque eu vou estar lá servindo cerveja para vocês. Okay? E agora sim, a polêmica que eu tinha falado no começo do vídeo, né? Que existe uma pequena polêmica. Vamos lá. Existe o copo raiz e existe o copo Nutella. É isso mesmo, pessoal. Esse aqui é o famoso copo Nutella, esse é o famoso copo raiz. Até eu achava isso há um tempo atrás, até que eu ganhei o copo Nutella. E já que eu ganhei, vamos experimentar, vamos ver como funciona. E eu vou dizer para vocês, a taça Stanley, ela é ótima para tomar cerveja, apesar de ela ter um único defeito, que é o defeito de não poder visualizar a cor da cerveja, né? Da mesma forma que essa taça tem esse defeito, também você não consegue visualizar a cor da cerveja. Essa taça daqui,
vai manter a temperatura da cerveja por longo tempo. E eu me espantei com isso. Eu coloquei aqui a cerveja, fui tomando, e como eu tomo cerveja há muito tempo, eu sei que ela vai perder a temperatura num determinado momento, a temperatura vai diminuir, quer dizer, vai aumentar, né? Ela vai perder temperatura, vai ganhar calor, né? Vai ficar diferente a cada gole. E aqui não ficou. Aqui ela manteve a intensidade de temperatura o tempo inteiro, tá? Ela manteve a mesma temperatura. Eu não pus na geladeira, eu não pus gelo. Nunca coloque gelo dentro da cerveja, pelo amor de Odin, tá? Então eu não coloquei na geladeira, eu só coloquei a cerveja gelada aqui. E ficou muito boa. Então eu recomendo, quem gostaria de comprar, eu recomendo. Antes eu não recomendaria, mas depois que eu ganhei aqui, eu ganhei dos meus alunos, dos formandos do terceiro ano do ensino médio lá da escola em que eu trabalho. Fantástico, tá? Muito obrigado se vocês estiverem assistindo aí. Eles já têm mais de 18 anos, eles podem assistir, tá bom? Vídeo sobre cerveja. Então, muito obrigado, tá bom? Essa caneca é maravilhosa. Então é isso, o vídeo de hoje. Agradeço a todos que ficaram até aqui. Sei que foi um vídeo longo, desculpa, não vai ser a ideia do canal é essa, lançar vídeos longos. Mas esse foi indo, foi um vídeo tão dinâmico, tão bom, tão rápido. Não foi rápido, mas foi um vídeo tão bom que se alongou, não é mesmo? E é isso. Muito obrigado a todos vocês.